Vivemos numa sociedade em que as pessoas odeiam ouvir a verdade. E a mentira, quando dita muitas vezes para o leigo, acaba se tornando uma verdade. Nós queremos introduzir uma nova era no esporte do fisiculturismo e fitness. Queremos mostrar às pessoas uma visão muito mais bonita e equilibrada do que o que está sendo promovido hoje. Por isso registramos médicos, treinadores e atletas para finalmente trazermos um diálogo aberto sobre o problema das drogas no esporte e na vida das pessoas. E o que fazer para mudar essa realidade que é assustadora e aparentemente impossível de superar? Então, eu comecei assim. Como que eu comecei a treinar? Eu tinha 19 anos, eu não fiz guerra, fui para academia, já entrei. O meu primeiro dia na academia foi tomando anabolizante, porque eu queria alcançar aquilo, custe o que custasse. No meu estúdio que durante o ensaio fotográfico usou cocaína. Eu entrei em estado de choque com aquilo e ele dizia que era para secar. Mas eu vou te dizer, o cara era um grande campeão, dos melhores que já tivemos. 350 million people in the world are using steroids. Vocês fazem o que vocês quiserem, mas isso é ilegal primeiro. E é imoral porque como médico você sabe que está causando problema, né? Por causa dos caras me xingando no Google, assim, esse médico não presta, não sei o que, pô. Pois é, eles ligam na minha casa me xingando, tá ameaçando. Porque é o cara que vende, não é o cara que usa. Então é um problema. Eu falo, olha gente, vocês têm que lembrar que músculo você ganha fazendo exercício. Autoriza ele prescrever, esses médicos prescreverem. Eles não têm noção, deu para saber que eles não sabem o que acontece. É proibido o médico prescrever hormônio sem ter uma necessidade médica para isso. E para falar que está com baixa de hormônio, tem que ser no mínimo 3 exames. Vários médicos conhecidos aqui em São Paulo, eles têm as receitas, tem uma média de 18 itens. 18 itens. Dentro da própria cápsula que eles mandam fabricar, e eles mesmos indicam onde fazer, e as pessoas vão lá fazer porque ele ganha 30% disso, ou mais. Então isso é um problema, e eles dizem que é uma reposição de hormônios que eles perderam. Só que quem toma anabolizante tem queda dos hormônios circulantes, então ele vai ter queda mesmo do natural dele. Ele é obrigado a usar, então, doses cada vez maiores, e aí tem os efeitos colaterais cardiovasculares e oncológicos, o câncer. Câncer do fígado e do testículo, do ovário, são os mais frequentes. Então a gente tem isso, e quando a gente alerta o paciente sobre o uso, eles dizem que eles ficaram sabendo que não tem perigo se usar 1 mês, 2 meses, coisa, e tem. Se a pessoa tiver o gene do câncer, vai desenvolver o câncer nele. E como é que você vai saber? Só quando o câncer aparece. O uso abusivo, o uso com doses altas, tempos prolongados, claro que são piores, mas mesmo com doses admitidas como mais seguras, nunca pode haver segurança. Nós nunca podemos prescrever um medicamento e dizer para o cliente, não vai acontecer nada. Pode acontecer. There's an interesting man who's making some movements in Brazil, South America, interested and concerned for the growth of steroids, you know, in the bodybuilding and fitness community. So I will look at 2 things: nuisance, side effects that are a nuisance, and then side effects that could kill you. Nuisance. Let's go from head to toe. From the top down: hair loss, puffiness, acne, gynecomastia. Gynecomastia to me is not a deadly thing. Actually, steroids were designed to treat advanced metastatic breast cancer. Very interesting. The anabolic steroids, we don't, knocking on wood, don't cause, and that I've ever seen, breast cancer in men. Wow. That's amazing to me. So gynecomastia
definitely, which is a nuisance, and you'll need surgeries and maybe medicines, and and you can have lactation even. So some guys rarely will expel milk out of there. You've probably seen that. You've heard about that. And then a guy that just basically is responding, usually coming off drugs and doing, I guess, different types of PCT. They've had lactation. It's there. It's not actual. It's not the same as breast milk, right? It is. Oh, it is? Yeah, he's producing. My God. He's lactating. A man can lactate. It's rare. Wow. I've seen it, but of course you don't. But I've seen everything. So let's keep moving down. Is infertility deadly, or is it a nuisance? I mean, unfortunately, and this is not a joke, I lost another patient to suicide about 2 weeks ago. When I heard the bad news, he succumbed to depression and drug use. And but I've seen guys be really depressed because they can't get fertile and they've lost relationships. Right. And could that lead to suicide? I've seen it, Ron. It's another long day for me. So let's keep moving down. We're down at the testicles now. Testicles could shrink. They will shrink. Your sex will be bad. So those are all, from head to toe, the nuisance or bridging into the severe, long-lasting stuff. Here it is. Brain disease, depression that could even lead to suicide, coronary artery disease, heart failure, kidney disease. I'm done. That's nothing more to say. A situação ideal é sempre a situação de equilíbrio, né? Quer dizer, a pessoa ter o interesse de melhorar a forma física, não creio que isso possa ser considerado ruim. Por outro lado, negligenciar totalmente o corpo também não é algo adequado, porque a pessoa vai negligenciar também a própria saúde, né? E o que a gente vê, existe muito uma questão de identidade fenotípica do paciente. Essa flexibilidade, que é se tornar diferente do que o seu pacote genético ancestral, às vezes você vai trazer uma musculatura e uma estrutura corporal que os componentes vasculares e cardiovasculares não estão aptos para uma adaptação. Então a gente tem visto mais mulheres com incidência de doença cardiovascular precoce, com uma ateromatose prematura. Então isso tem sido uma modificação de screening de diagnóstico, a gente olhar para essa condição arterial em carótida, em angiotomografia de coronária, para identificar assim, quais foram as modificações dessa introdução de esteroides anabolizantes, de hipertrofia e de uma mudança funcional desse novo fenótipo nas questões da saúde humana. O hormônio tem uma ação dinâmica, ele é interessante nessa redução de sarcopenia, na recuperação de uma perda muscular importante. Agora, que a gente possa trabalhar com a oferta de múltiplos hormônios sem identificar riscos, isso é uma prescrição um pouco fantasiosa para o momento em que a gente vai ter já uma fonte, né, de pacientes que vão vir modificados por essas prescrições, e o que a gente não vai reconhecer é o que era o modelo original daquela pessoa. Agora, porque é bioidêntico, pode ser muito, não vai fazer mal, são falas um pouco fantasiosas para nós médicos falarmos, a não ser que eu queira vender um produto. Então tem perda de elasticidade, ateromatose, alterações comportamentais, a hepatotoxicidade e a soma desses medicamentos modificando a identificação de receptores celulares que poderiam estar processando os componentes naturais do corpo. A testosterona tem várias, uma das perguntas que você fez, né? Tem vários efeitos psicotrópicos, né? Entre eles é você melhorar a autoestima, você melhorar a sua confiança em si mesmo, você melhorar a sua disposição, ânimo, pique. Mas no extremo disso você tem aquela que você com certeza conhece, o roid rage, né? Quer dizer, aqueles ataques de fúria desencadeados por esteroides, né? Pra você ter uma ideia, quem usa anabolizantes
pelo menos em um ciclo, ele vai ter um aumento quase o dobro do normal do colesterol ruim, que é na faixa de 100 mg/cento no indivíduo de 30 anos. Ele chega a ter 200 desse colesterol ruim. E o colesterol bom, que é o HDL, que o normal é acima de 40, no indivíduo que usa esteroides anabolizantes fica na faixa de 15, 14. Então realmente é um desastre metabólico para o futuro. E não adianta dizer que isso não vai fazer mal. Vai sim. Vai, porque vai se depositar nas artérias e não tem regresso. O que começou vai até o fim. Vai acabar entupindo e dando infarto do miocárdio, derrame cerebral ou câncer do fígado, do testículo, pressão alta. Por que o médico seria contra uma coisa que dizem que é boa? Porque não é boa. E nós não sabemos quem vai ter o problema. Você pode usar e não ter nada? Pode. Mas quantos vão usar e vão ter problema, a gente nem contabiliza. Para aqueles que estão interessados na musculação, que sentiram aquela vontade de desenvolver o corpo e acham que é impossível não usar drogas, eu recomendaria que procurassem conhecer atletas do passado, numa época em que não havia esteroides anabolizantes. Eu vou citar aqui alguns nomes, né, de grandes campeões do passado que não usavam drogas. John Grimek, Reg Park, Bill Beer, grandes nomes do passado. E se conhecerem a história desses atletas, vão ver que eram atletas muito musculosos. O grau de desenvolvimento muscular é determinado geneticamente. As pessoas só conseguem grande massa muscular se tiverem boa predisposição genética. Se tiverem, vão chegar em níveis muito elevados de massa muscular sem drogas. Não digo que nos mesmos níveis com drogas, mas sem dúvida níveis muito altos. E ao contrário, as pessoas que têm dificuldade, mesmo usando drogas, não conseguem grande desenvolvimento. Então, muitas vezes o que a gente vê aqui, além da insuficiência testicular, que é a redução do volume testicular por uso de esteroides injetáveis, esteroides via oral, e ao mesmo tempo essa tentativa de resgate testicular posterior. Então aí assim, quanto será que essas células têm uma competência para não se tornarem clones de células tumorais? A oxandrolona ou alguns esteroides abaixam demais a proporção do HDL, que é o nosso colesterol protetor. Então eu já peguei ressonância aqui de cérebro com redução de volume neuronal em mulheres que colocaram uma sobrecarga hormonal anabolizante, esteroide androgênico. Né? Lamentável, eu falo, não pode ser que você tenha vindo aqui para secar e definir. Aí eu pergunto, secar o que? O neurônio? Vamos ter uma redução, né, de neuroplasticidade? Um dos efeitos colaterais muito comuns do uso de testosterona é a pessoa ter um aumento da impulsividade, da irritabilidade, da agressividade, e que é muito comum você observar nos usuários, né? Se acredita que mais ou menos 1/3 dos usuários vão desenvolver uma dependência. Não se sabe se o esteroide por si só, né, já desencadeia a irritabilidade, a agressividade, o comportamento violento, que se acredita que sim, ou ele pode também, uma das outras hipóteses é que ele desperta um transtorno psiquiátrico que pode estar silencioso. Existe uma associação forte entre a dependência de anabolizantes e suicídio, tem alguns estudos com relatos de casos, séries de casos em que os usuários, né, não só durante o uso, mas no pós-uso, cometeram suicídio, então existe uma associação nesse sentido. Então hoje em dia é muito fácil fazer pseudociência, né? Eu vou na minha casa, eu tenho uma opinião X sobre o assunto, eu vou lá e discorro sobre ela, porque eu acho isso, eu acho aquilo. Eu pego aquelas opiniões que mais me convêm e não estou muito preocupado com o que diz o status quo, o que diz a ciência ou um grupo de cientistas, ou um grupo de pelo menos de pessoas expertas no assunto. O médico, ele primeiro precisa usar a sua energia, o seu conhecimento para mudar essa mentalidade da pessoa e não para tentar sempre dar o caminho mais fácil, o caminho que ela quer ouvir.
Existe uma pirâmide Jack Daniels que a gente avalia mais ou menos o que é importante para você se tornar um atleta de ponta, né? Então a primeira base é genética e talento. Depois vem motivação. Sem motivação você não consegue avançar, né? Aí depois vem a estrutura de treinamento, a estrutura que você tem, para depois vir fenômenos relacionados a, por exemplo, controle de lesões. Depois vem a tecnologia que você tem e, por exemplo, depois vem nutrição. Então essa pirâmide é a importância que o atleta tem para se tornar um atleta de ponta, aquela diferença de segundos, né? E muitas vezes as pessoas tentam mudar totalmente essa ordem dessa pirâmide, utilizando a substância e correndo muito risco. Quer dizer, o médico ele está no meio do tiroteio. Como existe um interesse financeiro extraordinário, ele compra pela internet, infelizmente todo mundo sabe, então não adianta, eu não estou contando nenhuma novidade. O problema é o risco que você vai correr. E nós já tivemos atletas que foram buscar esteroides para cavalo, para boi, quer dizer, para uso animal. A gente teve um caso recente, foi muito ruim, e ela ficou muito chateada, porque ela criou uma perna que não era para aquela bacia. Então a estrutura óssea, né, de bacia, a cintura pélvica dela era pequena para aquele volume muscular. Então ficou uma perna enorme, uma coxa em quadríceps, ficou gigante e não dava uma capacidade funcional motora. Ela começou a fazer uma série de lesões, porque a gente fala, não, é ótimo porque ela vai acoplar músculo. Mas em que corpo, em que ligamentos, em que tendões? Porque o aporte para ganho de fibra muscular, às vezes ele é muito mais veloz do que a acomodação articular para isso. Para que carga que eu estou preparada naquelas fibras para puxar todo o meu esqueleto numa morfofuncionabilidade, né, numa característica morfofuncional harmônica. O quanto esse corpo pode ser modificado sem alterar os seus parâmetros de saúde. Não dá para ser um ser que você não veio para ser, sem ter prejuízo para a saúde. Não tem como. No Instituto Dante Pazzanese Cardiologia, que é uma referência mundial em cardiologia, eu tenho catalogado 16 mil esportistas ou atletas, 16 mil. Fora os que vão no HCOR, deve sempre ter mais uns 2 mil, e mais do dia a dia da gente do consultório privado. E não tem como evitar a doença se usar substâncias proibidas. A proibição não é o gosto de alguém, é que é baseado em informações científicas. Como eu vi na internet um médico dizendo que hormônio bioidêntico quer dizer que é idêntico. É mentira, não existe bioidêntico, é um nome. Eles inventaram um apelido para uma coisa que é proibida. O hormônio só deve ser utilizado se tiver queda chamada, uma queda marcada por 3 exames pelo menos. 2 a 3 exames mostrando em meses diferentes que há uma queda consistente da produção de hormônios. As pessoas são enganadas, elas vão sofrer severos problemas de doença e a gente simplesmente acaba enxugando o gelo. Porque hoje a meninada na faixa dos 14, 15, 16 anos é uma das que mais utiliza hormônios. E numa fase de crescimento, tanto físico como das gônadas, testículo e ovário. E o risco de aparecer câncer é enorme, gente, é enorme. É uma pena porque muitas vezes não tem volta. Agora, cuidado, não utilize substâncias proibidas. Infelizmente, as pessoas são enganadas. E o engano é mortal. É mortal. E não vem dizer que não tem nada. Eu posso citar o nome da em 2017 foi campeã mundial isso no começo do ano, e ela veio a falecer 2 meses depois de embolia pulmonar, causada pelo uso de esteroides anabolizantes, que a família confirmou isso, e isso foi publicado com todas as letras. Foi usuária de esteroides anabolizantes e morreu com menos de 35 anos de idade. Quer dizer, não é idade para morrer.
Ainda mais quem gosta do esporte. É uma judiação, é uma pena, e nem isso serviu de exemplo. As pessoas acham que não é nada. Foi uma bobagem, aconteceu. Não. O que a gente tem em levantamentos no Dante Pazzanese, nós tivemos uma certa época, os bodybuilding, nós tivemos 6 casos seguidos de infarto agudo do miocárdio com menos de 30 anos. Nossa. Todos usuários de esteroides anabolizantes. E mesmo sabendo que podia causar dano, 2 deles falaram, mas eu vou continuar usando porque eu vivo disso. Então realmente a gente fica triste porque as pessoas têm família, têm filhos às vezes, têm esposa, quer viver e acaba morrendo ou ficando destruído pelo uso de esteroides anabolizantes. Não se deve usar, se deve só repor hormônio com endocrinologista que entenda disso. Essa história de outras especialidades darem palpite, a legislação brasileira permite, infelizmente. Mas a pessoa, muitas vezes, ela usa isso com outras finalidades do que não a saúde. Sim, comercializar o hormônio, ganhar dinheiro com as consultas de gente que toma hormônio, e a gente vai vendo aí uns monstros doentes. Monstros doentes. Eu não tenho muito papas na língua, então tenho vários artigos escritos mostrando os efeitos medicinais do uso do esteroide anabolizante, quer dizer, os problemas, em 4 áreas da cardiologia. E eu acabo recebendo ameaças de telefone, Facebook, Instagram. Eles realmente são ameaçadores, os vendedores de anabolizante. Quando morre alguém que utilizou anabolizante, que a gente faz uma matéria em cima, pode esperar que vem flechada de todo canto. Então é um problema e é um perigo. Agora, realmente é uma obrigação, eu não estou mentindo, estou mostrando o que acontece. Então, reposição hormonal sem ter doença é proibido pelo Conselho Federal de Medicina. Porque como não existe uma denúncia e tudo funciona na medicina, como no direito, na OAB você não pode prender um advogado que fez coisa errada, só se ele for denunciado, ou se acontecer de ser matéria de informação na mídia, fez um erro. Mesma coisa o médico, se ele prescreve anabolizantes, tem que denunciar, porque isso é proibido, e não adianta dizer que não acontece nada, porque esses são mentirosos. Escrevem na internet vários colegas, se é que a gente pode chamar de colega, dizendo que usam um hormônio sem perigo nenhum. É mentira. Tem perigo, tem risco, ainda mais em crianças em crescimento, que começaram a usar em adolescentes, que é uma destruição do físico dessa pessoa, né? Quando você força a barra dando tudo pronto em grande carga, eu esqueço a inteligência biológica. E fui conhecendo o pessoal da academia, até quando aconteceu do quê? Conheci coordenador, conheci alunos, conheci um monte de gente, formamos um grupo de amigos, saíamos, e é onde eu conheci o coordenador que vendia anabolizante, que chegou a eu usar cocaína com ele, e foi aí esse período que... Ela ia competir lá fora, a menina é de São Caetano, e por coincidência, uma coincidência imensa, ela era professora de uma sobrinha minha, e mais namorada de um marombeiro também, chamado... Essa menina entrou numa síncope de veneno, se preparando, teve um treco, ficou internada em UTI. Ela ainda queria ir competir. Ela continuou se aplicando no hospital. E de lá ela saiu morta. Um belo dia eu vi ele usando cocaína, foi lá, confiava no cara, não que eu também não tenha a minha parte também. Mas fui, experimentei, e isso desencadeou um problema muito sério na minha vida, porque eu sou um dependente químico. Na verdade, a minha dependência química ela começa desde lá do começo, desde que eu comecei a usar o anabolizante, até o uso de cocaína, êxtase, maconha e tudo que foi usado. E
Fui internado, tive o conhecimento dessa dependência química, saí, fiquei 6 meses internado, longe de tudo, de todos, saí, voltei a usar, né? Pedi a internação de novo, fui internado, fiquei 30 dias, né? Porque eu já tinha tido uma conscientização, voltei para a vida, né? Depois de 30 dias, e aí voltei à academia. Só que aí eu voltei com a academia com uma outra proposta, visando mais a minha saúde, não mais só a estética. O anabolizante ele me trazia isso, porém ele me tirou muita coisa também. Eles estão previstos no nosso Código Penal, né? Aquela pessoa que importa, vende, comercializa, ou aquela pessoa que também porta consigo dentro do carro, ou está dentro da sua casa. Então ele está cometendo crime contra a saúde pública, né? Ele vai responder criminalmente. Está previsto aí entre 10 a 15 anos esse tipo de crime, e pode se enquadrar como crime hediondo. E aí não tem fiança, ele vai ficar preso em sistema que a gente fala em reclusão, ou seja, sem direito a sair. Depois que terminar o processo e ficar comprovado tudo, ele vai ficar aí cumprindo no mínimo aí uns 3/5 da pena, às vezes um pouco menos, mas tudo depende mesmo da circunstância, da quantidade. Então isso vai sempre sobrelevar para que a conduta que vai pertencer à sua punição. And what are the American authorities doing about it? That's an easy one. Absolutely nothing. This is media, and this is a free world. In our world, God bless our world, and we are talking openly about things that are happening at epidemic levels. 1 to 5% of the world population, this is out of Harvard now, this is directly out of the experts that are steroid, this is in the data, right out of the journals in the last 90 days, 1 to 5% of the world. So would that be the whole, that's male and female? Yeah, yes, Wow, the incidence of steroids. 350 million people in the world are using steroids. Esse médico, ele pode ser inquirido, pode ser processado, pode ser levado ao conselho, porque ele te implementou uma prática que não tem consagração dentro da medicina. Isso leva a punições dentro para o próprio médico, seja na esfera civil, até às vezes na esfera criminal e na esfera ética. Dentro da esfera ética você tem uma punição que vai desde da punição E até a punição A, sendo a cassação do exercício profissional, e essas intermediárias são cassações temporárias ou repreensões públicas ou privadas, e o somatório também dessas penas, elas acabam levando a uma punição maior. Todas as substâncias que são entorpecentes, que são nocivas à saúde, que possam aí alterar o estado de uma pessoa, é proibido no país, não é aprovado, então pode responder aí pelo tráfico de drogas, e o tráfico de drogas também inafiançável, não sai, fica preso e por um bom tempo. Isso é um problema ético grave, isso é combatido por todos os códigos de ética há muitos anos, né? O médico não pode se associar a farmácias, por exemplo, nem de forma direta nem de forma indireta, então existe uma associação indireta, coloca um outro nome de fachada, ele indica a farmácia X ou Y, manipula exatamente aquela substância que ele quer lá. Uma vez o farmacêutico tendo aquela prescrição ali, ele não tem como distinguir se aquela prescrição ali é para tratamento, se é para estética ou se não é, né? Então o responsável é o responsável prescritor, é o responsável médico. De fato ele tenta ganhar dinheiro nas duas pontas, né? Tanto prescrevendo quanto, ou seja, ele incorre em falhas éticas gravíssimas dos dois lados. Os CRMs vêm começando a se mexer, vêm começando a enxergar isso como um problema de saúde pública mesmo, né? Esses fenômenos de saúde pública realmente é o que mais chama o impacto em relação aos conselhos, de uma certa forma, de medicina, as sociedades médicas, ou seja, sociedades de especialidades, que são sociedades científicas, a abrirem os olhos para esses fenômenos, né? Então você tem tanto uma epidemia de problemas ocasionada por isso, a epidemia de profissionais prescritores, né? E você também tem, queira ou não queira, uma epidemia de valorização disso. Você começa a ver profissionais ganhando muito dinheiro com isso. Isso acaba chamando a atenção dessas instituições regimentadoras.
Precisa-se de um trabalho mais intenso, tanto de fiscalização, quanto de denúncia, quanto de educação, que aí vão sair as denúncias, para que não se tenha isso como naturalidade, uma coisa natural, né? A obrigação do médico não é essa, a obrigação do médico. E você vê que a essência não é melhorar a ciência. Se de fato houvesse interesse dessas pessoas em mostrar que eventualmente os hormônios melhoram a saúde / estética, façam suas pesquisas, vão para os laboratórios, busquem os melhores guidelines mundiais que guiam a conduta médica, e aí a partir de um consenso comunitário, todos fazem, né? Por que não? Por que o médico do postinho do SUS, eu não posso de repente imaginar que um hormônio X ou Y vai fazer bem à saúde de alguém, não possa prescrever? Mas isso não tem, isso não existe, ou ainda está muito engatinhando em determinadas situações. Portanto, eu pegar uma pseudociência, pegar uma informação falsa e transformar aquilo em lucro, né? Não é um objetivo comunitário. É nossa função, enfim, buscar combater isso de todos os modos. Unfortunately, here in America, they continued to be harder and harder to get. It became a criminal offense to possess and use, and not so much use, but possess without a doctor's prescription. Doctors were unwilling to give that, and a lot of the anabolics that were available out there on the black market were questionable at best as far as their viability. Were they the real thing? Were they actually what they said they were? So on and so forth. Não tem hoje uma quantidade que se diz o seguinte, é uma quantidade pequena ou muito para ser consumo. A pessoa, basta ser pega com droga, ele vai ser levado, vai ser preso. Primeira coisa, vai ser preso. E depois, quem vai decidir se é tráfico ou não, ou a quantidade vai falar se é tráfico ou é só para o consumo, vai ser dentro da justiça. Então, você vai preso, vai para uma audiência de custódia com o juiz, e o juiz vai definir. Se o juiz definir que aquela quantidade é suficiente para considerar que você é um traficante, então você vai responder pelo tráfico. Até que com meus 24, 25 anos, me apresentaram um campeonato aqui, mais simples, o campeonato fitness. Foi onde eu experimentei realmente o primeiro ciclo da minha vida de anabolizantes mesmo que eu tomei para esse campeonato fitness. A princípio foi ótimo, só que o pós dele foi um pouquinho mais problemático, porque eu vi que a parte hormonal demorou demais para voltar, meu fígado foi um pouquinho alterado, a minha pele foi muito alterada, tive que fazer tratamento de um Roacutan mesmo. Foi onde eu descobri que o meu fígado estava alterado, muito alterado, porque o médico pediu um exame para poder fazer, para ver como é que estava isso aí, e aí, assim, a gente sai na balada, bebe e utiliza os anabolizantes, então o fígado estava realmente muito comprometido. Aí eu me assustei. Foi um dos motivos também que eu parei de competir. As pessoas começaram a... Eu quero ficar muito grande, eu quero ficar... E assim, eu não queria isso para mim. Eu fui num médico, num nutricionista, a gente conversou. E ele falou que assim, que eu não precisava tomar nada. Ele me fez um manipulado na época. Fui, viajei com esse manipulado. Ele falou, durante 15 dias você vai tomar esses comprimidos. Não é anabolizante? Não. Tanto que assim, eu vou passar por doping lá. Não, você vai passar por doping, não vai acontecer nada, porque não é anabolizante. A gente só vai dar uma acelerada no seu metabolismo. Não entrou na minha cabeça o que era. Só que eu comecei a sentir um cansaço, terminava uma aula, uma preguiça, falava, não é uma coisa minha. Me indicaram um médico em São Paulo, você vai nele que ele vai descobrir. Só que ele pediu um exame que ninguém, nenhum laboratório, nenhum hospital, ninguém pediu, que foi o exame da tireoide. Foi quando eu descobri que aquilo que eu viajei tomando não era anabolizante, não era nada, ele era um hormônio da tireoide. Então fez o quê? Nesses 15 dias de viagem, de inchaço de viagem, eu não sentia. Então a minha tireoide, ela trabalhava pelo remédio. Foi quando terminou o campeonato, eu fiquei mais uma semana lá fora, parei, voltei, continuei meu trabalho, minha vida normal, só que sem o remédio. Então a minha tireoide, ela não trabalhava mais.
Então até hoje eu tomo remédio da tireoide. Bom, são 35 anos dentro desse mercado fitness, de competição, de personal trainer. Vi muita coisa dentro desses 35 anos. Eu, como atleta, eu competi tomando anabolizante esteroide. Foi por consciência minha e influência também das pessoas que na época estavam ao meu redor. Há 25 anos atrás era de uma outra maneira. Não posso falar que era melhor ou menos perigoso do que hoje em dia, mas eu corri o mesmo risco que todo mundo corre tomando anabolizante esteroide. Eu tive sequelas, uma das sequelas eu tive que fazer tratamento para ter a minha filha, eu tive agora com 47 anos, né? A minha quantidade de espermatozoide era ok, mas a motilidade, a eficiência do meu espermatozoide não tinha condições de engravidar ninguém. E o sonho da minha esposa, como família, a gente queria uma filha, mas graças a Deus deu tudo certo. Eu não sei qual a sequela pode vir por aí, eu não sei, dentro daquilo que eu já vi de tudo isso, amigos meus morrerem, outros ficarem com muita sequela, principalmente na parte cardiorrespiratória, né, na parte cardiovascular. Então ainda não sei, já fiz exames, faço exame periodicamente e não acuso. Eu tive a oportunidade de conversar com médicos e médicos me falaram, específicos cardiologistas, que às vezes, dependendo até mesmo da lesão que eu possa ter na parte cardiorrespiratória, ele não acusa hoje. Ele pode só acusar uma vez só e eu não sobreviver. Fisiculturista durante 20 anos, fui campeão paulista e brasileiro absoluto na minha época, 94. E tive grandes experiências, praticamente de uma vida, com anabolizantes, desde o primeiro dia de treinamento, onde na época era uma droga legal, pouco se sabia dos efeitos dela, a não ser os positivos, e era natural que qualquer atleta que fosse treinar musculação, hipertrofia, usasse anabolizante em qualquer farmácia, a preço acessível, sem nenhum problema. Com a evolução do esporte e dessa prática, foram aparecendo efeitos colaterais, foi se pesando isso, se registrando isso, então se tornou uma droga ilegal e uma droga bem conhecida. Quando o atleta ia iniciar, ele já sabia os efeitos colaterais que ele correria o risco para estar usando dos benefícios. Fui campeão 20 anos em 50 competições, tive 30 primeiros lugares. Sempre tinha algum problema de saúde, mas se relevava pela vontade de ser campeão. Problemas de rim, problemas de fígado, de hipertensão, de irritabilidade, de depressão, de oscilação, e tudo isso foi sendo levado. Já tive um primeiro infarto nos 5 primeiros anos de treinamento, depois fui tendo infartos a cada 5 a 7 anos, foram 4 infartos em 20 anos de prática do uso do anabolizante. Isso não me limitava a treinar ou a competir, mas quando houve uma obstrução de 2 artérias da minha perna, 100% obstrução, eu não andei, fiquei praticamente 1 ano sem andar. Hoje, 12 anos depois, eu ando, a cada 100 metros eu preciso parar para descansar minha perna, e graças a Deus foi a única sequela que ficou no meu corpo. Poderia já ter morrido, como vi muitos atletas amigos meus morrerem, atletas que não faziam nada diferente de treinar musculação, se alimentar de maneira saudável, praticar atividade física e simplesmente usar anabolizantes. Não eram cardíacos, não tinham problemas de saúde, simplesmente morreram. Dormindo, passeando, simplesmente morreram. Acompanhei e vi, como vejo ainda hoje, amigos meus com sequelas, em cadeiras de rodas, impotentes e irritados, depressivos, atletas companheiros meus de uso de 20 anos atrás. Hoje, há 12 anos, sem uso de anabolizantes, com treinamento, sem ainda praticar uma alimentação saudável, fazem 12 anos que eu não tenho nada, nenhum efeito na parte circulatória do meu corpo que me levasse para um hospital, como era comum nos 20 anos. A cada 5 anos, a cada 7 anos eu passava pelo hospital, sempre na expectativa, vai sobreviver ou não vai, né? Sobrevivia, queria ser campeão e continuava. Então hoje eu tenho uma luta ferrenha contra o anabolizante, uma droga que eu tenho certeza, eu vi que mata, eu vi que deixa sequelas,
Porém, eu comparo muito com cigarro ou álcool. Conheço muitos fumantes e pessoas que bebem a vida inteira e nunca tiveram nada. Eu creio que são sortudos por N fatores. Da mesma maneira o anabolizante. Hoje eu conheço atletas, amigos meus, que nunca tiveram nada. Posso dizer que são sortudos por fatores genéticos ou qualquer que seja, tiveram a sorte de não ter problemas. Mas, como nós podemos saber se eu estou no grupo dos sortudos ou dos azarados? O atleta descobre depois que ele usa. A maior parte descobre que está no grupo dos azarados, vamos chamar assim, e uma pequena parte pode até hoje estar levantando a bandeira de que não faz mal, tudo tranquilo, eu nunca tive nada, né? Mas lembrando aqui que eu vejo hoje fumantes e pessoas que beberam a vida inteira também levantando essa bandeira. Olha, gosto de beber, gosto de fumar e nunca tive nada, né? Então eu comparo exatamente dessa maneira. Dizem que a droga, o medicamento faz o veneno, a droga ou a química, e eu posso dizer que para o efeito de ganho de massa muscular, de hipertrofia, a dose nunca pode ser pequena. Não existe dose pequena para ganho de massa muscular. Então a dose tem que ser alta para ter resultado de ganho e vai depender aí da sorte ou do azar. Se você está no grupo dos que tem toda a chance de ter problemas ou no grupo de pessoas que não vão ter problemas e podem arriscar. And so, like most young people, I was looking for an advantage, an edge, and at the time I didn't care where it came from. So guy at the gym started talking to me a little bit about how I could get bigger, and I wanted to know more, and he introduced me to anabolics. I didn't understand completely about nutrition the way I do now and how it has such an impact on our physiques, and but I still grew, I still made progress, and my placings improved. So at some point after a show in 1996, that was my last competitive show at that point, I decided to stop. I just quit competing, quit taking anabolic steroids, and just kind of went back to being natural. Fortunately, 20 years later, knock on wood, to my knowledge, I have no ill effects of what I had done. Now, let me be clear, that doesn't mean that something else won't happen later on down the road that I'm not aware of. Esse médico me passou uma lista. Calma, ele me passou uma lista assim, com 20 coisas que eu teria que tomar. Mas espera, 20 coisas, tanta coisa, né? Não, porque assim, isso. Resumindo, meu ex-marido só chegou para esse médico na época e perguntou assim: você é casado? Ele falou: sou. Dessas 20 coisas que você passou, quais você passaria para sua mulher tomar? Aí ele olhou para o meu ex-marido e falou: dessas 20 coisas, eu não passaria nenhuma. E aí foi onde eu conheci um técnico, um coach, que trabalha com treino com campeonatos naturais. E ele, através de um amigo, ele me apresentou esse coach, e eu fiquei assim, entrei na internet, pesquisei, eu falei: cara, é impossível chegar nesse corpo natural. Nem quando eu tomei eu cheguei assim. Eu falei: não pode ser, eu preciso conversar com ele. Marquei uma reunião com ele, a gente foi lá, ele me apresentou o campeonato que seria em Miami. E eu fiquei assim, eu quero, é um objetivo meu, eu quero. E em 4 meses a gente começou a preparação. Foi difícil, foi bem difícil, mas assim, quando a gente coloca uma meta, um objetivo, a gente consegue alcançar com mais facilidade. E ele foi me ajudando demais. E eu sempre perguntava, a gente não vai tomar nada, não pode tomar nada, porque não vai dar certo, hein? Porque eu tava olhando e falei assim: o corpo não tá bacana aí. Eu falei: calma, tem paciência, vai dar tudo certo. E foi com comida, com treino, aí dedicação. Quando eu cheguei no dia, teve a parte de hidratação bonitinho, não teve diurético, não teve oxígeno, não teve nada disso.
Foi só comida, treino e cardio. Quando eu olhei aquilo, eu falei, não é possível. Olha como é que eu sou. Até hoje eu guardo as fotos, coloco um Steve T da vida aí, marco ele, agradeço ele, porque é possível. Só que as pessoas querem um caminho mais fácil. Elas querem o clube de 4 meses no campeonato em 2 meses. Eu não estou falando que eu sou contra isso, mas eu estou falando que sim, eu experimentei antes e o depois. E eu vi que o depois foi muito bom para mim. Deu certo. Eu sempre gostei de treinar, mas nunca treinei assim. Fazia algumas aulas, nunca fiz dieta correta. Até que eu conheci um preparador físico, daí surgiu o convite, eu fazia uma preparação, só que na minha cabeça eu achava que fosse impossível participar de um campeonato sem o uso de anabolizantes e esteroides. Fui convidada a entrar para um time natural, desde então, aos 37 anos, eu resolvi fazer essa transformação. Eu venho de um universo completamente diferente, que é da computação gráfica e artes plásticas. Eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos e eu estava sem trabalho, eu não estava esperando tudo que aconteceu comigo e eu acabei entrando numa depressão. Foi quando eu comecei a frequentar a academia e um professor aqui da academia, um amigo meu, me fez um convite de fazer uma preparação natural e eu aceitei. E depois de 2 meses, o resultado foi tão bom que ele perguntou para mim se eu queria competir. E eu falei, será que dá para competir, né? Faz 2 meses só que eu comecei a preparação. E ele falou que dava, e eu aceitei. Então, o projeto de transformação foi de 4 meses, vocês podem ver na foto, suplementando com albumina e coisas muito básicas, assim, mais alimentação e treinamento mesmo. Teve esse resultado que foi muito bom. Eu comecei a competir depois de 4 meses, aos 37 anos. Eu sou a prova de que dá para você ter um condicionamento físico e uma estética muito competitiva, não precisando usar nenhum tipo de esteroide anabolizante. Em 2005, quando eu conheci minha esposa, que também é atleta, ela não usava e parou de competir justamente porque ela via essas atletas usando. E eu perguntei para ela se ela gostaria de voltar a competir. Ela falou, eu quero competir num campeonato nos Estados Unidos, que chama Muscle Mania, que eles têm, pelo menos tem antidoping. Não estou falando que é 100%, mas pelo menos tem antidoping e é mais justo. Eu falei, ok, vamos, eu vou te treinar e eu quero conhecer também. Né? E quando eu fui para Miami, que é o Universo Weekend, eu vi todo o esquema, né? Qual que era o clima daquela competição, das pessoas que estavam competindo, dos atletas, e é totalmente diferente. E aí foi onde eu olhei e falei assim, é isso que eu quero. Eu tive que reaprender a fazer preparações para atletas totalmente natural, lógico, com alguma suplementação que a gente usa normal, enfim, natural, mas nada de anabolizante esteroide. Porque para você competir, para você trabalhar com um atleta, você passar sua técnica, passar tudo aquilo que você sabe, pedir para ele atravessar a rua e tomar o esteroide na farmácia, é muito fácil você ser um super preparador físico. Então eu tive que reaprender, ver novamente tudo aquilo que eu tinha aprendido, sem eu entrar nessa onda da anabolizante esteroide. Então, quando eu fui para o Muscle Mania, a gente começou a levar até atletas que queriam aprender a se preparar comigo para esse tipo de competição e eu acabei competindo em 2009. Em 2009 eu ganhei o Master lá no Muscle Mania, natural. Lá você tem antidoping, urina, você tem polígrafo, enfim. Eu voltei uma pegada saudável, tive a oportunidade, né, de começar a fazer uma faculdade, de entrar como um estagiário e participar de um campeonato natural, pelo qual para mim encaixava muito bem dentro daquela minha fase, que era o que eu precisava, estar longe de coisas erradas, me ajudou num período bem maior do que o do campeonato, mas né, me afastou de tudo aquilo, cara. Então eu comecei a conhecer mais do que aquilo que eu gostava, que eu gosto, que é treinar. Me aprofundei, cheguei esteticamente aonde eu queria chegar, tive disciplina, tive amigos e fui para um campeonato particularmente esperançoso, mas descrente, até pelo fato de ser o meu primeiro campeonato, né? Eu tinha uma certa maturidade muscular vinda de, sei lá, eu já tinha acho que uns 10 anos de academia, né, de toda uma história aí. Tive alguém que me apadrinhou, que me abraçou e que falou, vamos lá, você é capaz,
né? E aí eu cheguei num palco, né? 6 meses depois, muito bem, muito mais assim do que eu achei que eu ia poder estar, sem tomar nada. Tomei muito suplemento, comi muita batata doce, né? Muita panqueca. Las Vegas, o Musclemania foi em 2012. Eu entrei no Iniciantes, né? Categoria média, né? Eu não sei dizer ao certo quantos participantes eram, porque entraram muita gente comigo, né? Entrou muita gente naquele palco junto, mas eu fiquei entre os 4. E isso para mim, né? Graças a Deus, aí todo o esforço, tudo aquilo que eu acreditei, o que acreditaram em mim, para mim foi recompensado, né? Eu entrei no buraco por causa disso. Eu entrei, onde eu comecei? Foi ali no anabolizante, né? Confiando nos outros, inexperiência, menino, e o esporte me tirou dele, né? Das drogas de forma geral. Eu consegui ter disciplina, né? Eu aprendi um monte de coisa, eu me esforcei. Só quem participa sabe essa questão de regra de alimentação, horário para tudo, sabe como é difícil, como a cabeça mexe. As minhas coisas que eu tenho que ter disciplina hoje, eu tenho as das minha mulher, eu tenho as do meu menino, que eu tenho que ter regra com tudo. E isso fez parte. Hoje, infelizmente, pelo meu ritmo de vida, eu não participo, né, de atividade física, infelizmente, né, isso me toca. Já vai voltar. Vai voltar, mas tudo que eu tenho, né, muita parte do que eu tenho, não vou falar tudo, veio dali, né, desse pós de 2012 até os dias de hoje. 2017, I had decided at that point that I really wanted to get myself back in top shape. So I just decided to start improving my diet, make some better changes in my exercise regimen, that sort of thing. And as I got in better and better shape, I decided that, hey, it would be really cool to do a bodybuilding show, especially at 51 years old, see how I do. I started looking around for shows to do and realized how many natural federations there were now. And I decided I wanted to compete again, and this time I really wanted to see how good I really could look as far as putting on muscle. So I started training again, but I wanted to do it naturally this time around. I already had a pretty good idea of nutrition at this point. It all kind of came together last month. March 23rd, I was able to compete in the Can-Am Nationals. I won the over 50 class and placed second in their national part of that show, and was able to walk away with a pro card for a natural bodybuilder. Então, no começo eu achei que essa preparação, fazer uma preparação natural para participar de um campeonato onde a maioria usa esteroides e anabolizantes. A princípio eu até achei que eu não fosse conseguir, mas é incrível como você consegue se preparar natural e subir e competir. É óbvio que quem usa é diferente, mas você também consegue. Participei de alguns campeonatos, me assustou muito no backstage você ver atletas injetando coisas no músculo para poder subir no palco mais inchado, maior que todo mundo, então isso me assustou muito. O backstage, se você ficar prestando muita atenção assim, você vê coisas bizarras. Às vezes você pode até tomar esteroides anabolizantes e não ter tanto resultado. Se você não tiver genética, você não vai crescer, mesmo tomando esteroide anabolizante. E se você tem a genética, você não precisa tomar, porque você vai crescer também. Você não precisa usar esteroides anabolizantes. Eu tô aqui para te dizer que você não precisa, que dá para você fazer sem. Eu consegui. E eu não tinha nada a ver com esse mundo de musculação. A minha vida era outra coisa, computação gráfica, artes plásticas, eu não tinha nada a ver com esse mundo. E se eu que não tinha nada a ver com esse mundo consegui, todo mundo consegue. Você não precisa ter um corpo competitivo para subir num palco. Você só precisa estar feliz com você mesmo e se olhar no espelho e estar satisfeito. Nossa, agora eu tô com o corpo que eu sempre imaginei. E é isso que importa, é você estar satisfeito com o que você vê no espelho e não com o que você vê no palco, não com a referência do cara gigantesco que você vê no YouTube. Isso aí não é referência de saúde. Eu vi, continuo vendo pessoas morrendo
justamente pelo uso de anabolizante esteroide. Você não vai morrer se você tomar uma injeção ou tomar um comprimido de anabolizante esteroide e morrer na hora. As pessoas têm a falsa visão, e pessoas que estão falando no Instagram, falam nas mídias sociais, que vendem essa ideia que o anabolizante esteroide não mata. O anabolizante esteroide, ele vai te matando aos poucos. Ele mata psicologicamente, ele mata fisicamente. Eu não estou aqui para apontar o dedo para as pessoas que tomam, isso é uma escolha de cada um. Mas de tudo que eu vi, tudo que eu estou vendo, está indo para um lado muito difícil. Né? Eu vi pessoas, amigos meus, sendo presos vendendo anabolizante, vi sendo preso aqui no Brasil, vi sendo presos lá nos Estados Unidos. Então a pessoa vai para um caminho que às vezes não tem volta. Não precisa. Se você quer ter uma longevidade, saúde, não precisa. Uma boa alimentação, um bom treino, um bom técnico para você vai te ajudar. Eu vivenciei algo fantástico na minha vida, que foi a maneira natural. E dá certo. Foi fantástico. Me ajudou tanto profissionalmente como pessoalmente. Really just want to say to everyone out there, if you're considering using anabolics or any other enhancer like that, obviously that's a very personal decision. I can only tell you from my experience that I think overall you're better off avoiding it. What I know now about nutrition, about the body, about aging, your body can do a lot of wonderful things, and with the right nutrition, with the right exercise plan, and with a lot of hard work, you can build a very good physique. Vá para academia, né, cara? É muito bom. Mas vá bem. Procure um profissional que vá realmente te ajudar. Não chegue em qualquer um. Né? Eu cheguei num lugar de confiança, porém que não tinham pessoas que eram todas elas de confiança, e eu me dei mal. Né? O recado é um tesão. Né? Me faz bem, me fez bem. Não use anabolizante, não precisa. Depois do tempo que a gente vê, né, a maturidade muscular, a gente percebe tudo isso que o corpo faz naturalmente, a gente vê que não precisa. As pessoas precisam saber que não necessariamente elas serão obrigadas a usar drogas para competir. Então acho fundamental que haja um canal para que essas pessoas possam dar seguimento nesses desejos, né, esportivos, competitivos, sem aquela pressão de usar drogas. Mas hoje em dia, assim, eu sou muito pequena perto, assim, se eu fosse competir num campeonato normal. Então, assim, acho que falta no Brasil um campeonato não limpo, né, um campeonato natural. Hoje faço parte da Superbody, é uma liga forte, crescendo hoje em defesa do atleta, em defesa do nosso esporte e contra tudo que possa fazer mal ao nosso atleta. A ideia nossa é levar esse esporte para as escolas, que as pessoas possam, as crianças possam já praticar musculação desde da sua puberdade, 12, 15 anos, com o objetivo de ganhar massa muscular e até mesmo de competir. Um esporte 100% saudável, que envolve treinamento e alimentação regrada e que pode acontecer sem muito investimento. Então hoje a minha bandeira é pelo esporte natural, apresentando o lado mal dele e apresentando o lado bom hoje, ao qual eu faço parte desse time aí. Eu gostaria muito que tivesse uma federação, um campeonato só natural, porque é um esporte, não é diferente dos outros. A diferença é de quem usa para quem não usa. Deveria ter sim um campeonato natural para essa galera que tem essa opção de não usar. Seria bem legal, principalmente para os atletas que querem fazer a transição. Porque tem muito atleta que faz o uso, mas não deixa de usar porque se sente perdido, acha que não vai conseguir. E conseguem. Bom, eu comecei a competir e eu fui em várias competições. Em um ano eu participei de 5 campeonatos. E nesses campeonatos, nenhum deles tem doping, todos aqui no Brasil. E eu comecei a ver muitas coisas que, para mim, como atleta natural, eram injustas. Por exemplo, no meu primeiro campeonato, eu vi atletas fazendo aplicações locais no ombro, no braço, minutos antes de entrar no palco para competir comigo. Então eu fiquei pensando, poxa, eu fico ralando, né? 4, 3 meses, fazendo tudo certinho, porque eu sou natural, a minha margem de erro tem que ser muito menor ainda. Todo esse sacrifício aqui para chegar no dia e ver atletas
se aplicando antes de entrar no palco. E tudo isso começou a despertar em mim uma vontade de participar e de ter um campeonato aqui no Brasil com antidoping. Essa é a minha visão. Hoje luto contra a droga, 100% a favor do esporte, 100% a favor dos atletas. E hoje eu tenho um grupo de atletas naturais que com treino e alimentação estão ganhando troféus, estão com físicos maravilhosos. E isso me animou a levantar essa bandeira e lutar por esse time. Se voltarmos aos primórdios do esporte, do fisiculturismo, encontraremos a essência deste esporte. Na melhor genética e formação muscular dentro dos limites do ser humano, a simetria perfeita, a constituição muscular mais harmônica, estética e beleza do corpo humano naturalmente desenvolvido. Tudo isso se perdeu com o tempo e o esporte tomou um outro rumo. Estamos apresentando a Super Body League, onde o propósito é resgatar o que chamamos de Golden Era. Uma era em que o mais importante estava em chegar num corpo bonito e harmonioso. O desafio naquela época era superar os paradigmas dentro do esporte. O autoconhecimento físico e metabólico, descobrindo uma estratégia de treinamento e dieta inteligente, com o objetivo de chegar no seu ponto máximo, exibindo não apenas seu desenvolvimento muscular, mas também seu estilo de vida saudável através de todo o conhecimento adquirido no processo de construção muscular. A Super Body League é uma plataforma online que surgiu para abrigar e atender grande parte dos praticantes de musculação e atletas. Venha reviver o tempo de ouro do fisiculturismo e fitness. Entre agora mesmo no site, se cadastre e se torne um membro. Seja bem-vindo ao Super Body League.